Olá a todos, estou feliz por vê-los em meu canal. Inscreva-se e dê um like abaixo do vídeo. Para Léo, parecia que o mundo inteiro era um oceano e que as pessoas eram como criaturas marinhas. À vista, os peixes mais bonitos e brilhantes, políticos, estrelas e celebridades. Caranguejos se aglomeravam ao longo da costa, o que não são construtores, o que não são comerciantes. A superfície da água é cortada de tempos em tempos pelas barbatanas dos tubarões, que lembram os homens de negócios de Léo. E qual é o lugar deles nesse oceano da vida? No fundo. É lá que se escondem as criaturas mais nojentas como ele. Seus rostos enrugados, seus corpos não naturais. Mas em uma época, há muito tempo, Léo era um tubarão, um peixe dourado. No mínimo, ele poderia ter sido um caranguejo, agachado na praia. Mas o destino lhe deu uma carta diferente, e Léo se tornou um vagabundo. Eles se apresentam de várias formas. Alguns catam latas de alumínio de manhã à noite, fazendo os trabalhos mais baratos. Outros encontram uma profissão de mendigo ou tornam-se artistas de rua, carregadores em estações de trem, faxineiros em supermercados. Os mais bem-sucedidos podem até conseguir uma cama em um quarto, mas mesmo com isso você ainda é um mendigo. Só que agora você não se preocupa apenas com comida e bebida, mas também com o aluguel. E quando o aluguel atrasa, você é bem-vindo às ruas. Léo era um vagabundo da casta mais baixa, a mais baixa, dele pedia esmolas nos cruzamentos de pedestres e na estação ferroviária, implorando por pequenos trocados, que mal davam para a comida e a bebida mais baratas. Seus companheiros de sofrimento o chamavam de príncipe. Por quê? Somente os teóricos falam sobre o fundo do poço da vida e como sair dele. Eles procuram os motivos pelos quais as pessoas perdem tudo, até mesmo seus próprios nomes e sobrenomes. Sugerem caminhos que se assemelham à matemática superior em seu nível de complexidade. Mas Léo era um praticante. Ele sabia que não havia fundo do poço. Sempre se podia descer um pouco mais. Atrás da luxuosa mansão de seus pais, os bordéis onde todos os vícios da sociedade prosperam. Depois de estudar com sucesso em uma universidade cara, ele passou a pedir esmolas aos transeuntes. Ele não seguiu esse caminho rapidamente. Não, ao contrário de todos os argumentos dos teóricos, na prática, cair no abismo é como escalar uma montanha. Nem todo mundo chega ao topo. Nem todo mundo cai no fundo. Havia muitas escadas entre a mansão com piscina aquecida e o alojamento no porão. Apartamentos de amigos, beliches em albergues, beliches em festas do pijama sociais. Entre a vida promissora de um futuro financeiro e um pote de moedas, enganos, traições e provações. Mas tudo isso está no passado. Se você olhar sua vida passada de baixo para cima, ela estará coberta por uma coluna de água turva. Léo não olhava mais para o passado ou para o futuro. O horizonte de planejamento havia se reduzido a hoje. Não era tão ruim, se ele pensasse nisso. Ele se consolava com o pensamento de que poderia ter sido pior. Tornar-se um viciado como Pat, ou congelar o pé como Joe. Na verdade, ele era apenas um alcoólatra, podia andar por conta própria e até mesmo entrar em porões profundos. Isso porque ele praticava esportes na faculdade. Então, o horizonte de planejamento e o dia de hoje? Não foi um dia ruim, na verdade. Hoje, Léo conseguiu juntar $4,92. Não é suficiente para uma cama no albergue. Teremos de dormir no porão. Mais um pedaço de pão, uma garrafa de vinho do Porto e uma barra de chocolate seriam suficientes. Léo estava relaxado demais para ir em direção à barraca do mendigo. Ele já estava imaginando como abriria o vinho do Porto, como tomaria o primeiro gole. Ele estava pensando que, em vez de uma barra de chocolate, poderia comprar uma salsicha quente ou um hambúrguer mais barato. Como, depois de ficar bêbado, ele se enrolava no papelão e sonhava com sua vida passada. E então, de repente, do nada. Ei, Prince, uma voz familiar o chamou. Venha até aqui. Estou esperando por você. Oh não! Ele estava muito relaxado hoje e se esqueceu do Theo. Ele sempre evita esse lugar. Esse território é o alvo dele tantas vezes.
Sim, os mendigos têm seus próprios limites e domínios. Esse lugar era governado por um ex-boxeador e bandido de rua cujo nome verdadeiro ninguém conhecia. Todos o chamavam por seu apelido no ringue, de Toreador ou Theo. Ele consegue tirar dinheiro de todos os desprivilegiados e também de crianças. Mas não daquelas que correm para os pais para reclamar. Boxer consegue distingui-las. Ele tem medo de pessoas normais, mas não de criminosos como Léo. O que você conseguiu? Perguntou Theo com preguiça. Léo já havia tentado desafiá-lo pela liderança uma vez e recebeu um golpe muito doloroso na orelha. Ele não tinha notícias dele há um mês. Agora ele estava tentando ser educado com seu algoz. Theo, por favor. Estou me sentindo tão mal. Pediu Léo. Preciso urgentemente de uma mamadeira. Estou morrendo. Quem está se divertindo? Perguntou o ex-boxeador. Você acha que eu gosto de ficar aqui, esventrando caras como você? Eu gostaria de estar no ringue. Holofotes, uma modelo com um número redondo. Você nunca esteve em uma academia como esta, não é? Onde eu pratico boxe. Bem, o que você tem? Mostre-me. Léo se lembra de ter apostado $1000 em um boxeador. Como se chamava? Tyler? Ou Bronson? E ele perdeu aquela vez, em uma vida passada. E não ficou nem um pouco chateado porque seu pai tinha dinheiro no banco. E agora ele está tremendo com uma nota baixa de 5. Theo ficou com tudo, menos $1. Aqui, príncipe, disse o boxeador com um sorriso em que faltavam alguns dentes da frente. Vá em frente e não negue nada a si mesmo. Léo suspirou e deu um passo para trás. Teríamos que ficar parados na faixa de pedestres por um tempo cada vez maior. Mas é bom de manhã e depois no horário de pico da noite, quando todo mundo volta do trabalho para casa. 9 horas é o horário morto. Por uma pergunta inocente sobre um par de moedas, você pode levar um soco na testa. Léo arrumou a barba e ajeitou o cabelo oleoso. E então ele a viu. Não, não podia ser ele. Por via das dúvidas, o mendigo saiu de sua passagem e foi para a próxima. Léo sentiu seu pulso acelerar e seu coração bater forte. Ela. Não, não podia ser ela. Nick estava trabalhando na próxima passagem de pedestres. Ele provavelmente já havia saído, então não se importaria. E há uma máquina de café. O que temos aqui? Verifiquei o compartimento de troco. 10 centavos. Nada mal, Nick realmente não estava em lugar nenhum, então, pelas regras não escritas dos mendigos, eu poderia muito bem tomar o lugar dele temporariamente. Para conseguir alguns dólares rapidamente, Léo decidiu usar um truque proibido. Ele ficou perto da máquina de café e esperou que alguém pedisse uma bebida. Boa noite, disse ele ao homem que acabará de colocar uma nota de $10 na máquina e apertou o botão do café com leite. Tenho vergonha de me dirigir ao senhor, mas... Vá para o inferno, respondeu o estranho, tirando o troco da bandeja. O que foi? O que foi? Léo fez uma careta de perplexidade, mas o homem não parecia estar em um clima lírico. Você deve ter me entendido mal. Vá embora, eu disse, ele disse. Você fede como o próprio diabo. Por que veio me ver, em primeiro lugar? Pensei que fosse falar com um ser humano, e aqui? Então houve um pequeno apagão. O estranho deve ter se cansado e bateu no Léo. E deve tê-lo atingido no plexo solar, porque foi como se as luzes tivessem se apagado. No momento seguinte, quando o vagabundo voltou a si, ele tinha uma nota na mão. $10. Léo, surpreso, quase desmaiou novamente. $10. O suficiente para a noite de hospedagem e o porto. Ele não estava mais com fome. Com agilidade, enfiou a nota em sua meia. E caminhou por ruas neutras, onde ninguém reclamaria seus ganhos. Caminhou até sua pousada favorita com chuveiro. A melhor combinação de preço e qualidade, e a castelana estava claramente respirando pesadamente em sua direção.
Mas ela provavelmente o mandaria para o chuveiro agora, já que ele não vinha aqui há 1 mês, se não 2. Quando foi a última vez que ele esteve sob os jatos de água? Agora ele se lavaria, apararia a barba com uma tesoura, arrumaria um pouco a linha do cabelo. E corria para a loja. Uma loja de conveniência, daquelas em que ninguém repara na sua aparência. Ele terá tempo de ficar bêbado antes das 11 horas. Ah, veja, o filhote de leão chegou, sorriu a castelhana, mostrando os dentes que lhe faltavam. Você está economizando dinheiro, pequena? Esqueceu-se completamente da sua mamãe? Léo sorriu e ignorou a farpa. Era melhor não discutir com a mulher, afinal de contas, era ela quem decidia quem dormiria no beliche esta noite e quem dormiria do lado de fora. Ela entregou ao espanhol uma nota de $10, recebeu $5 de troco e se dirigiu à 10ª sala. Todos os assentos da primeira fileira já estavam ocupados. Sem problemas, ele poderia subir para o 2º nível. Deixando a bolsa com seus pertences, Léo correu para o banheiro comum. Livre. Ao contrário de dezenas e centenas de seus colegas, ele não conseguia se acostumar com a falta de higiene. Todas as noites, sentia vontade de tomar banho com sua pele. E era ele quem mais sofria com isso. Ensaboando o corpo com sabonete gratuito, Léo ficava literalmente chapado. Depois, ao se olhar no espelho, tentava cortar os pelos rebeldes do rosto e da cabeça. Estava ainda pior do que antes. Mas tudo bem, eles voltariam a crescer em alguns dias. Depois do banho, a roupa não queria caber no meu corpo, ela estava grudada no meu corpo. A lavanderia já estava fechada porque o tambor da secadora era muito barulhento. Você tem que chegar cedo para usá-la. Você sempre se sente melhor depois de um banho. Até mesmo um fracote como Léo se sentiu melhor. Ele se olhou no espelho e parecia quase jovem. Quantos anos ele tem? Léo tentou contar mentalmente. Acho que ele tinha 33 ou 34. E aqui ele já estava no fundo do poço. Léo se lembrou do ponto de partida onde tudo começou e suspirou amargamente. A mulher castelhana, que claramente simpatizava com ele, havia lhe dado um sanduíche tradicional e uma escova de dentes descartável. Parecia ser sua obrigação, mas nem todos os visitantes recebiam a gratificação. E, convenhamos, a maioria não sabia nem mesmo escovar os dentes. Léo comeu um sanduíche com uma fina camada de margarina e presunto e escovou os dentes, percebendo a dor em vários deles. Vou ter que arrancá-los, pensou ele. Ou sofrer com isso. Havia um bilhete na bolsa. Ele soube imediatamente que o espanhol o havia escrito. Ele queria se encontrar com ele. Não havia motivo para chatear a tia, mas ele não ia retribuir. Quem ele pensava que era? Então ela colocou o bilhete no bolso sem abri-lo. Ele voltou para a sala comum, subiu para o primeiro andar e percebeu que havia se esquecido de ir buscar vinho do Porto. Fechou os olhos e adormeceu. E, em um sono persistente e inquieto, eu a vi. No mesmo dia em que tudo deu errado. No exato minuto em que ela havia descido, ou subido até o fundo do poço. E ela chorou enquanto dormia, e gritou, e os demais colegas de quarto temporários estremeceram e olharam para a hóspede barulhenta. De manhã, Léo acordou e se lembrou do bilhete que estava na sacola de sanduíche. Para onde ele tinha ido? A ideia de fazer o castelão feliz não parecia mais tão absurda. O bilhete foi encontrado, mas com dificuldade. Quando Léo o desdobrou e o leu, os cabelos de sua nuca se arrepiaram. Era mesmo ela? Kindy estava em êxtase. Amor, amor verdadeiro. Era exatamente o que ela costumava ler em livros e ver em filmes quando estava crescendo na casa de seus pais. Lá, em sua cidade natal, tudo era natureza, floresta, rio, cavalos. Mas ela, assim como sua irmã, sempre se sentiu atraída pela cidade. Parecia-lhe que lá ela encontraria rapidamente a felicidade e que as pessoas seriam gentis com ela. Infelizmente, 50% da cidade é composta por tolos ingênuos como ela. Quando Kindy estava prestes a se desesperar, ele e seu amor apareceram.
E pensar que algo assim poderia acontecer na vida real. É por isso que ela estava muito feliz e ainda grávida de 2 meses. Pena que Leonard não tinha pressa em esclarecer o relacionamento deles. Seu rosto era tão impenetrável quanto o de seu pai. Kindy achava que ele tinha recebido a notícia da gravidez com frieza. Ela até pediu a ele que lhe mostrasse o teste. Mas isso não significava nada. Obviamente, todo mundo recebe a notícia da paternidade iminente de forma diferente. Mas ontem, acho que tudo ficou claro. Leonard a levou para a beira do lago. O lugar mais romântico deste lado do oceano. Será nosso segredo, garotinha, disse ele, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Deixe um bilhete para sua namorada dizendo que está indo embora. Estarei esperando por você em nosso lugar secreto. E não se esqueça de levar sua mala. O local, no entanto, era conhecido por todos os casais que preferiam se isolar em carros nessa parte da cidade. Por uma estranha coincidência, o quarto deles era ali perto. Kindy não tinha condições de pagar um apartamento espaçoso, mas também não queria morar no campus. Logo eles se casariam e certamente comprariam uma casa maior. Ele nunca lhe contou sobre sua irmã. Ela acha que ele mora com a namorada. Para onde você está indo? Perguntou Cindy. Um segredo, sorriu Kindy. Embora sua irmã seja 2 anos mais nova, Kindy e Cindy parecem gêmeas. Elas eram frequentemente confundidas na escola, embora, se você olhasse com atenção, era óbvio que havia mais diferenças do que semelhanças. Cindy é um pouco mais alta e Kindy um pouco mais baixa, por alguns centímetros. A mais nova adorava dramas e a mais velha, detetives. Kindy foi para a faculdade de Direito e Cindy para de Design. Mas as irmãs se amavam e nunca brigavam. Em uma cidade grande e cruel, elas só podiam contar com elas mesmas e umas com as outras. Onde você está indo, garotinha? Cindy não parava. Cala a boca, seu bichinho, riu Kindy. Elas sempre inventavam apelidos ofensivos. Ela disse que isso deveria ser nosso segredo. O garotão tinha consciência? Decidi levá-lo a algum lugar além do estacionamento, para variar. Você não está entendendo nada. Eu já lhe disse, disse Kindy secamente. Ele vai me pedir em casamento. Ele vai. Se Deus quiser, respondeu Cindy. Ela estava preocupada com a irmã. Depois de conversar com a caçula, Kindy também estava começando a ficar assustada. Ela havia se convencido tanto de que Leonard não a amava de verdade que tinha dúvidas. Felizmente, ele apareceu e todos os medos desapareceram imediatamente. Eles dirigiram até seu lugar secreto, e lá. Sidney ainda não sabia que sua irmã estava em uma situação interessante. Leonard a havia proibido de contar a alguém. Ele é muito supersticioso. Você vai dançar no meu casamento, sussurrou Kindy, você vai ver. Oh, irmã, respondeu Cindy. Elas não tinham onde se esconder uma da outra no pequeno quarto. A única coisa que ajudava era o terraço comum, onde elas podiam sair e tomar um pouco de ar fresco. Os proprietários empreendedores dividiram os quartos com divisórias e alugaram a pequena casa para 10 hóspedes de cada vez. No início, não foi fácil compartilhar o território com tantas pessoas. Havia apenas 2 banheiros e uma cozinha para tanta gente. Brigas, multidões, barulho constante, todos os encantos da vida em uma cidade enorme. Mas é barato. Leonard lhe mostrou outro mundo. Outro universo. Tudo era diferente no planeta do luxo e da riqueza. Casas enormes com piscinas e saunas, carros de luxo, ternos e gravatas caros. Eles se conheceram por acaso. Para simplificar a vida de seu pai e de sua mãe, Kindy conseguiu um emprego em um bar para os ricos, vendendo flores para os clientes bêbados à noite. Na primeira vez em que se encontraram, Leonard comprou uma cesta inteira. Gostaria de levar essas flores luxuosas para o seu charmoso vendedor, ela sorriu. O jovem, a quem a irmã chamava desdenhosamente de Major, levou-a para fora da cidade em seu luxuoso Cadillac. Ele lhe dirigiu palavras bonitas, elogiou sua figura perfeita. E então?
Então ela se sentiu um pouco envergonhada. Mas Leonard disse que isso era normal e que algumas pessoas eram literalmente feitas uma para a outra. A partir de então, ele passou a visitá-la 2 vezes por semana, levando-a a esse lugar secreto. Depois, ele a levava de volta e, a pedido dela, a deixava a uns 200 metros de sua casa. Ela achava que era um relacionamento. Você é boba, dizia a mais nova, mas Kindy não dava ouvidos. De manhã, quando a irmã ainda estava dormindo, a menina pegou a mala e saiu com cuidado pela porta. O casarão inteiro estava em repouso, então havia um silêncio incomum nos cômodos. Ninguém haveria deixar o local. Para sempre. Kindy tinha tido sorte. Ninguém mais em sua cidade, que por algum motivo era chamada de vilarejo, havia conseguido uma bolsa de estudos para estudar direito. Na sala de aula, os filhos de pais ricos e bem-sucedidos, é claro, zombavam dela por seu sotaque, suas roupas baratas. Mas Leonard compensava tudo isso. E quando ela descobriu que ia ter um filho, teve medo no início. Primeiro de tudo, a faculdade. Mas ele pode tirar um ano sabático. Ele está em boa situação, com certeza receberá um tratamento favorável. Em segundo lugar, as finanças. Mas os pais de Leonard têm muito dinheiro, eles devem ser capazes de fazer isso funcionar. Em terceiro lugar, eu estava com medo. Embora ela estivesse apenas na 10ª semana de gravidez, seu corpo já havia começado a se metamorfosear. O que aconteceria em seguida? Bom dia, querida, ela sorriu e abriu o porta-malas com um botão. Carregue-o aí dentro. Pequenas coisas como essa, é claro, irritavam Kindy. Ela mesma teve de colocar a mala no porta-malas. Ainda bem que era leve. Léo nunca abria a porta para ela, raramente a abraçava em público, quase nunca lhe dava presentes. Uma vez ele a levou para a casa de seus pais, uma mansão luxuosa. Mas ele nem sequer apresentou à mamãe ou ao papai. Pelo contrário, ele a acompanhou até a porta dos fundos como um espião. Mas o amor lhe deu forças para perdoá-lo. E daí se eles se conheciam há apenas alguns meses? Sim, ele é arrogante, impulsivo, mas ainda é o homem dela. A viagem até Lakeside não foi curta e Kindy adormeceu, esticando-se no banco de trás. Ela adorava Leonard e seu Cadillac. Eles eram tão fáceis e confortáveis. Acorde, querida, seu futuro marido lhe disse. Aqui estamos nós. Embora já estivesse frio o suficiente, hoje ele se superou. Olhando ao redor, Leonard deu um passo à frente. Ele nem sequer olhou na direção dela. Era óbvio que ele estava preocupado. Lakeside era muito tranquilo pela manhã. E a essa hora, nenhuma alma. É claro que ele vai pedi-la em casamento, tranquilizou-se Kindy. Não é um passo fácil de dar. É compreensível. Leonard subiu cada vez mais alto no penhasco. De lá, ele tinha uma vista magnífica do vasto lago. Seja por estar grávida ou por ter acordado cedo, a garota tinha dificuldade para caminhar. Seu homem nem sequer olhava para trás, e a distância entre eles estava aumentando. Ela estava pisando nas pedras polidas do caminho, e sua força para continuar estava diminuindo. Você vai me ajudar? Ela finalmente perguntou, e sentiu uma pontada de culpa. Ela não conseguia lidar com nada sozinha. Desculpe, respondeu ela, e voltou correndo para o Kindy. Leonard a apoiou, mas de uma forma distante. Com frieza. Isso não é maneira de sustentar uma futura esposa, pensou a garota. Ele está realmente tão preocupado? Não havia ninguém no penhasco àquela hora da manhã. A vista era realmente de tirar o fôlego. Uma leve névoa estava subindo sobre o lago. Eles caminharam juntos até a beira do penhasco. Ela olhou pensativamente para a distância e se imaginou como um pássaro voando sobre a água. Disse ela. Não sei nem o que dizer. Diga como é, sorriu Kindy sem se virar. Ela olhou para a frente, admirando a paisagem. Mãos fortes agarraram seus ombros e a viraram. A garota percebeu que ela queria beijá-la. Em geral, longas conversas não eram fáceis para ela.
Mas Leonard conhecia perfeitamente a linguagem do amor. Kindy sorriu, embora o aperto de seu homem parecesse muito forte. Quero memorizar seus olhos, disse ele. O que? A garota se perguntou e, no mesmo segundo, mãos amorosas a afastaram com força. Ela sentiu o chão desaparecer sob seus pés e, surpresa, não conseguiu nem gritar. Léo abriu os olhos, pesadelos novamente. Ele a viu novamente. Às vezes, o vagabundo esquecia completamente os olhos verdes e podia viver em paz. À luz do dia, ele raramente sentia remorso. Mas à noite, ele estava muito mais preocupado com sua cabeça zumbindo. E pensar que na noite passada ele não havia bebido nem uma gota de álcool. Ele se sentia como se tivesse bebido a metade da noite. Léo queria ir para a cama por mais meia hora, e ele seria expulso da pensão às 8 da manhã, e eram apenas 7 da manhã. Mas algo o impedia de ir para a cama. Algo estava preso em sua costela como um parasita. O vagabundo arranhou o local preguiçosamente, e sua mão encontrou um pedaço de papel, exatamente o mesmo bilhete que o castelão havia lhe dado. Léo o desdobrou e os cabelos oleosos de sua cabeça se arrepiaram. Você sente minha falta? O sem-teto desceu do segundo patamar e imediatamente começou a juntar seus pertences. Os outros mendigos resmungaram descontentes. Eles não haviam pago $5 cada um para serem acordados por um vagabundo tão cedo pela manhã. Mas Léo não ouviu as vozes descontentes, ele estava possuído por um medo animal que o afastou. Após anos de perambulação, nenhuma emoção permanece por muito tempo na alma. Assim, seu medo diminuiu quando ele chegou ao cruzamento de sua cidade natal. Os habitantes da cidade estavam com pressa de ir para o trabalho, o que significava que era hora de ele ir para o trabalho também. Ele pegou uma xícara de café da lixeira, abriu a tampa e bebeu o resto com gosto. Em seguida, estendeu a mão e começou a pegar moedas. Esse é o castelano trabalhando, pensou Léo. Que velhinho mais safado. É claro que ele estava sempre fazendo favores a ela, e uma vez ele até lhe deu um sanduíche extra. Ele teve muita sorte, a mulher havia encontrado essa doce posição anos atrás. E antes disso, dizem, ela também era vagabunda. Ele é bem pago, $100 por semana, mas tem de trabalhar 12 ou 14 horas por dia. Limpar a sujeira de caras como ele não é um grande trabalho. Não, Léo não podia fazer isso. Ele odiava trabalhos chatos que ocupavam todo o seu tempo livre. Ele gostava de negociar ações. Era o que ele queria. É o esporte de um homem. Mas se você se machuca no mercado de ações, fica fora do campo pelo resto da vida. Ou no ringue, por falar nisso. Bom dia, senhorita, disse ele, acenando com a cabeça para seus clientes habituais. Obrigado pela moeda. Bom dia, senhor. Obrigado, senhor. Sempre que havia uma quantia decente de dinheiro na xícara, era preciso escondê-la. Deixar algumas moedas para que os transeuntes pudessem ver que ele não estava apenas parado ali, que estava trabalhando. Léo estava tão acostumado a ficar sentado sem um centavo no bolso que nem se lembrou imediatamente dos $5 que sobraram da noite anterior. Dando um tapa na testa, ele embolsou o troco, jogou o copo no lixo e foi para a cafeteria. Eles não o deixam entrar em lugares decentes. Ele só vai à cantina dos mendigos quando é absolutamente necessário. Eles não lhe dão apenas pão e margarina, eles o obrigam a recitar orações. E cantar canções. E se arrepender. E Léo odeia admitir seus próprios erros. Apesar de não o deixarem entrar no salão do McDonald's, ele poderia ir no MC Drive se não houvesse carros. Ei, será que ele conseguiria chegar aqui em seu próprio Cadillac? Era quase impossível de acreditar. Léo comprou 2 hambúrgueres, batatas fritas e um americano duplo. Custou quase $6, mas valeu a pena. Sentado no meio-fio, na calçada, ele saboreou sua refeição. Comer, é claro, era desconfortável. Ele, como visitante, tinha o direito de se sentar à mesa, de se sentar em um sofá macio. Muito provavelmente ele tinha esse direito, mas não o usava.
Afinal de contas, a equipe poderia ter chamado a polícia. Ou, da próxima vez, não lhe venderiam nada. Léo engoliu rapidamente os pães e as costeletas, e agora tomou seu café com prazer. Ele tomou um gole e colocou a xícara na calçada. Fazia muito tempo que ele não tomava aquela bebida. Foi melhor para ele do que a bebida. Léo estava olhando para frente quando ouviu um som desagradável, mas familiar. Alguém havia chutado o copo. O resto do café foi derramado na calçada. Theo estava ao lado dele, sorrindo. Theo. Leonard estava indignado. Por quê? Por quê? Theo pareceu surpreso. Porque eu posso, príncipe. Entendeu? O que você está fazendo aqui, seu imprestável? Léo quase chorou de impotência. Pense nisso, um maluco da cidade pega seu dinheiro suado, serve seu café e esfrega as suas laterais. O vagabundo não queria tolerar isso, mas também não podia fazer nada. Reclamar com a polícia? Eles não o deixariam sair da delegacia. Brigar. Por que você está sentado aí quando estou falando com você? Theo colocou o pé em seu peito e o apertou dolorosamente. A respiração de Léo ficou presa. Desculpe, respondeu ele, esfregando a área machucada. Estou exausto. Então você está comendo hambúrgueres sem mim? Theo continuou e lhe deu um tapa forte. Gostaria que você tivesse se oferecido. Eu não comi uma semente de papoula desde esta manhã. Léo se levantou do golpe, esfregando a bochecha. Eles estavam parados perto da estrada. Claro, não se vê carros por aqui com muita frequência. Mas, de acordo com a regra tácita dos mendigos, essa área era considerada a terra de ninguém. E qualquer um podia vir e sentar-se em silêncio e solidão. Theo estava quebrando essas regras e ele sabia disso. Ouça, boxeador, começou Léo, tentando ser conciliador. Não preciso de problemas. Estou indo embora agora mesmo. Não tenho mais dinheiro. Também não tenho nenhum pertence. Você. Boxer o agarrou pelos ombros e o colocou na calçada. Ele sorriu satisfeito. Quanta força ainda lhe restava. Quando o sem-teto tentou se levantar, Theo o impediu. Ele deu um tapa leve, mas doloroso, em suas bochechas. Depois, bateu em sua cabeça e, em seguida, nas pernas. Jogou o Léo na grama morta, e zombou dele abertamente. Esse tipo de comportamento era mal visto entre os mendigos. Eles eram a escória da sociedade, não adolescentes. Nenhum dos vagabundos descobria relacionamentos apenas por amor à arte do conflito. Léo tentou se arrastar para trás, mas Theo, com um meio sorriso desdentado, correu atrás dele e pisou em seu pé. E então? Posso ajudá-lo? Ele ouviu a voz de uma mulher e se virou. A mulher, uma daquelas madames de bom coração dispostas a separar os sem-teto, não se parecia em nada com ela. Mas, por algum motivo, Léo achou que era diferente. Ele se levantou e atravessou a rua em alta velocidade. E se deparou com Theo, que estava tentando bloquear seu caminho. O ex-boxeador voou alguns metros para o meio da rua e quase colidiu com um carro raro que passava de hora em hora. Léo estava correndo para salvar sua vida. E, de alguma forma, desconhecida para ele, ele se viu de volta à sua casa. Ali, ele se sentiu imediatamente mais calmo, como se tivesse voltado para sua própria casa. Até mesmo os habitantes da cidade o olhavam com um pouco menos de desprezo. É claro que olhavam, porque aqui ele estava trabalhando, não apenas vagabundeando. Acho que a falta de álcool estava começando a deixá-lo louco. Ele deveria ter comprado uma garrafa de um bom vinho do Porto em vez de um americano duplo. Além disso, o preço é o mesmo. E agora, devido à sua sobriedade forçada, a cabeça de Léo começou a ter pensamentos ruins. Sim, isso aconteceu há mais ou menos 10 anos. E agora ele está agonizando. Mas ele não pode admitir isso para ninguém, ele tem que negar. Luke havia passado mais horas na estrada do que se poderia imaginar. Por alguma razão, ninguém em seu bairro queria ser policial de trânsito.
Portanto, ele estava sempre de plantão, muitas vezes sem um parceiro. Outro policial sem ajuda tem medo até de ir à loja, mas Luke não é assim. Mas ninguém quer se meter com ele. Ele é o policial mais importante da parte turística da cidade. E nada acontece aqui, na minha opinião. Quando Luke vê o carro vermelho escuro, ele liga os piscas. Um Cadillac caro com calotas cromadas parou. A janela do motorista se abriu. Há algum problema, policial? Pergunta Leonard, sorrindo despreocupadamente, embora na verdade esteja assustado. Apenas uma verificação de identidade, respondeu o policial. Ele odiava caras grandes com carros caros. Ele não tinha nem 25 anos e nunca havia trabalhado na vida. E o carro custava tanto quanto a casa dele, se não mais. Luke avaliou rapidamente o carro, raro, provavelmente feito sob medida. Leonard colocou as mãos no volante não apenas porque o rádio o havia ensinado a fazer isso. Ele não conseguia evitar que seus dedos tremessem. Para que o policial não visse, ele apertou o volante de couro. Foi relaxante, mas não muito. Depois de passar despercebido, ele seria tolo se deixasse ser pego por algum bandido. O seguro expirou, senhor, disse o policial. É melhor eu fazer um novo. Obrigado, sorriu Léo. Ele nem quis explicar que esse carro tinha uma apólice de seguro separada, que era tão grossa quanto um livro. Posso ir agora? Faça uma boa viagem. O policial ouviu o walkie-talkie e imediatamente correu para o carro. Algo havia acontecido novamente na beira do lago. Ele ouviu o chamado para a equipe de investigação e o esquadrão de resgate. Não era seu departamento. Ele nunca entendeu como aqueles caras espertos investigavam crimes. Ele só se interessava pelas perseguições. A adrenalina, o barulho dos pneus, dirigir no limite, essa era a vida que ele gostava. Mais crime, não, isso não. Era melhor estar na estrada, sozinho, mesmo sem um parceiro. E então, anos depois, um cara esperto cutucou Luke com uma foto de um sem-teto. Cabelo desgrenhado, aparência de caçado. Aparentemente, a foto foi tirada por um serviço de assistência ao sem-teto chamado The Wayback. Quem precisa da escória da terra? Luke, que estava em seus últimos meses de serviço antes de se aposentar, teve dificuldade para se lembrar. Mas quanto mais ele avançava, mais achava que o cara esperto de camisa branca estava apenas brincando com ele. Você o reconhece? Bem, perguntou o policial, um dos que Luke chamava de os jaquetas. Eles nem sequer usam uniformes de verdade. Sabe, filho, me desculpe, disse o velho policial, certificando-se de não ofender o espertinho. Você parece um vagabundo comum. Vou lhe dar 5 desses seguidos, você não perceberia a diferença. Mestre Luke, lembre-se, o policial não o deixou passar. Jaguar vermelho, interior de couro cor de vinho, muito raro por aqui. Esse cara não se parecia com o motorista? O velho policial não aguentou mais e riu. Não, pense nisso. Esse mal-entendido ao volante de um Yaga? Quem o deixaria entrar no compartimento de passageiros de um carro tão caro? O couro cor de vinho, ó. Em seus pensamentos, Luke acariciou a superfície nobre. Se um vagabundo desses entrasse em um carro desses, ele o cuspiria como uma mosca. Filho, disse o policial de trânsito. Vou lhe dizer como é, mendigos não dirigem carros. A menos que roubem um. E se um idiota como esse roubasse um Jaguar com interior marrom, eu me mataria por persegui-lo. E você teria encontrado meu relatório, filho, mesmo anos depois. Tudo bem, o cara esperto não desistiria. Que tal esta? O investigador tirou outra foto. Ele tinha um rosto completamente diferente, feliz, sorridente. As garotas gostam disso. Uma gravata amarela amarrada sobre uma camisa branca. E o sorriso. Há $100 investidos nesse sorriso. Você já viu um desses? Você reconhece este aqui? Perguntou o investigador. Dê-me isso, pediu Luke. Ele segurou o cartão contra seus olhos.
Jaguar vermelho, volante de couro. Acho que foi no dia em que tiraram a garota do fundo do lago. O tipo de caipira bonito que eu tinha visto uma foto no noticiário mais tarde. Mas será que era ele? Ou ele parecia apenas um garoto rico, filho de pais ricos? E havia um jaguar? Claro que não. Vou lhe dizer uma coisa, Luke suspirou. Adultos típicos. Já os parei muitas vezes. Bêbados, meio mortos. Talvez você tenha uma foto do carro? O investigador torceu o nariz. É claro que não havia nenhuma foto. Afinal de contas, todos os policiais de trânsito são parecidos em vagabundos ou ricos. Os carros são outra questão. Mas ele não tinha uma foto do Jaguar. O carro caro deve ter desaparecido em uma coleção particular, e o novo proprietário não respondeu às inúmeras solicitações da polícia nos jornais locais. Ou ele simplesmente não os lia. Deus o abençoe, respondeu Luke, levantando-se da cadeira e dirigindo-se à saída. Ele estava irritado com o fato de o espertalhão tê-lo feito vir até aqui. Só por mostrar uma foto de um sem-teto e um major. O investigador Mark suspirou. Parecia que ele nunca resolveria esse assassinato. E será que houve mesmo um assassinato? É conveniente ter um corpo e uma faca. Ou um corpo e uma arma. Ideal quando o criminoso conta a alguém sobre suas façanhas. Alguns caras matam alguém, e logo toda a cidade sabe quem e quando. O que ele, Mark, tem sobre esse cara? Testemunhos de partes interessadas? Provas circunstanciais? A garota tinha pelo menos alguns motivos para se matar. Vários. Mas algo mantinha Mark em alerta. Algo que o fazia revisar a papelada do caso mais notório do condado. E não era apenas a irmã inquieta daquela pobre mulher, é claro. Não. Algum sentimento interno obrigava a folhear o arquivo repetidas vezes. A vida cotidiana de um mendigo é como flocos de neve ou gotas de chuva. A busca constante por comida e bebida, fugir da polícia, enganar os serviços sociais. Por alguma razão, todos aqueles que não vivem nas ruas consideram os moradores de rua como infratores e delinquentes. De modo algum, há muito mais cinzentismo e humildade entre eles do que se poderia imaginar à primeira vista. Depois de tantos anos vagando, Léo se convenceu de que gostava da vida nômade. Em um mundo normal, ele simplesmente murcharia como uma planta sem água. Venha cá, príncipe! Quase gritou Theo. Venha cá, venha cá! Léo torceu o nariz involuntariamente. Esse boxeador havia quebrado todas as regras possíveis da vida nas ruas. Vire confrontá-lo em sua própria faixa de pedestres. Era o mesmo que uma declaração de guerra. E por que ele deveria lutar? Sua rua ficará mais gorda. Você pode estripar alunos, sacudir moedas para alcoólatras. E aqui? Ficar parado com um copo, pedindo troco aos habitantes da cidade? Muito bem, Theo, afaste-se, exigiu Léo. Este é o meu território. Olhe, estou trabalhando. Você vai afugentar todos os meus clientes. Seu território? Theo estava indignado. Você trabalha aqui? Você me jogou na frente de um carro, idiota. Você me fez arranhar o lado do corpo. Peço desculpas, disse o sem-teto. Não era minha intenção, na verdade. Eu lhe peço perdão? Os olhos de Theo se arregalaram de fúria. Tome isso. Um poderoso gancho de esquerda derrubou Léo no chão. Um efeito colateral da vida nas ruas, ele havia aprendido a cair para sofrer o mínimo de dano possível. Como um dublê experiente. Mas as estrelas dançavam diante de seus olhos, ele se sentia tonto e as luzes pareciam um pouco mais fracas. Theo sorriu com satisfação e levantou a perna para consolidar seu sucesso, mas seu corpo franzino estava preso contra a parede. Policiais. Que diabos é isso? Disse Theo, indignado, enquanto seus braços eram puxados para baixo com uma coleira policial. Como ousam? Estou em um país livre. Leiam meus direitos.
Cale-se, respondeu o policial e prendeu o ex-boxeador contra a parede. Ele provavelmente perdeu metade dos dentes por causa desses golpes. Vou ler sua carteira de motorista, mas não na minha rua. Ei, cara, precisa de ajuda? Essa pergunta foi dirigida a Léo. Ele tocou sua bochecha machucada. Estava doendo, mas era suportável. Theo deve ter batido sem muita convicção. Seus dentes nem sequer tremeram. Não, ele não podia ir até a estação. Em primeiro lugar, o boxeador poderia entrar no carro. Em segundo lugar, os outros caras pensariam que ele era um delator. Primeiro, a culpa é do Theo, ele se meteu em problemas. Terceiro, tenho certeza de que farão um relatório sobre ele na delegacia. Está tudo bem, policial, respondeu Léo, levantando-se. Estou procurando um emprego. Para dizer a verdade, tenho andado meio devagar ultimamente. Ainda não tenho certeza do que se trata. Um emprego? Perguntou o policial, incrédulo. Pois é, mendigar, você sabe, não é para cristãos. Por sua diligência e humildade, você tem direito a um prêmio especial. Aqui está o senhor. Ele lhe entregou um cupom de aposentadoria. Que sorte! Pelo segundo dia consecutivo, ele podia tomar banho e dormir em uma cama. O cupom vinha com uma viagem de $10 à cafeteria municipal. É claro que eles o enganariam e lhe dariam um copo de chá em vez de uma Coca-Cola. Mas é melhor do que comer uns cone e vinho do Porto novamente. Obrigado, oficial, Léo fez uma reverência. Estou me sentindo muito melhor. Permissão para sair. Mas o policial não estava mais prestando atenção nele. Ele se virou e empurrou Theo à sua frente, que estava ansioso para se virar e dizer o que achava da lei e da ordem neste país. Mas o policial estava segurando firmemente o ombro do detido, e ele só podia expressar sua indignação com as costas. Pegando o cupom no bolso, Léo levantou o copo à sua frente. Mas, por causa do machucado estúpido em sua bochecha, o fio de troco havia secado, assim como seu desejo de trocá-lo. Hoje, os habitantes da cidade o evitavam, relutantes em jogar moedas. À 1 da tarde, o vagabundo havia coletado pouco mais de $1. Logo, porém, ele abriria uma cafeteria onde poderia resgatar o cupom. Então, ele compraria uma garrafa de vinho do Porto e ficaria realmente bêbado. Não era fácil contar as coisas das quais Léo se arrependia. Ele mesmo se arrependia de 40% delas, como o uísque feito de álcool. Seu pai era mesquinho, embora tivesse literalmente muito dinheiro. Seu fundo fiduciário era considerado um dos mais fortes da costa oeste. Havia um mínimo de empregados na enorme casa, e a mesa transbordava de iguarias somente quando havia convidados. No restante dos dias, eles não comiam muito mal, mas também não comiam muito bem. Seu pai proibia tudo a Léo e exigia obediência absoluta. Ele, o único filho da família, sentia-se como uma ovelha negra na companhia de seus colegas. Enquanto os outros filhos de pais ricos compravam brinquedos caros e iam aos melhores resorts do mundo, ele era obrigado a ouvir as admoestações do pai. Ele só pagava pelo que era estritamente necessário, mas gostava disso. Em algum momento, o pai decidiu que era hora de o filho parar de mexer na bolsa. Seu primeiro carro, disse o pai, entregando-lhe as chaves de um Cadillac vermelho. Você tem que dirigir alguma coisa até o prédio da escola, não é? Léo ficou sem palavras ao ver o carro. Seu pai tinha muitos carros, uma coleção e tanto, mas raramente os usava. A mãe até dirigia um Honda produzido em série e não era um carro ruim, mas claramente não condizia com o status de esposa de um milionário. O Cadillac, nesse cenário, parecia um alienígena do planeta do luxo. Pai, você está falando sério? Perguntou Léo, incapaz de acreditar em sua felicidade. Sim, mas... E ele imediatamente apresentou uma série de condições para o uso dos carros. Eram estúpidas, mas, pelo lado positivo, Léo não iria se submeter a elas. Ele mal podia esperar para dirigir sua beleza até o campus e estacioná-la no estacionamento da faculdade. Dificilmente alguém diria algo a ele. Contra a vontade do pai, o filho cresceu gastando muito.
Ele ia a clubes e restaurantes caros, comprava coisas em boutiques e, às vezes, simplesmente esbanjava dinheiro. Todas as travessuras financeiras do filho eram cobertas pela mãe. De alguma forma, ela cancelava as despesas dele, transferindo-as para o fundo do pai. Léo não queria entrar em detalhes. Tudo o que importava era que tudo era bom e decente. Quantos anos ele tinha na época? 22, eu acho. A alegria de ter um Cadillac de colecionador durou pouco. Seu pai faleceu, e Léo descobriu uma terrível verdade. Fazia muitos anos que a fundação, uma das mais fortes do litoral, havia falido. Por alguma inércia desconhecida do luxo, a família havia vivido endividada durante todos esses anos. Nem Léo nem sua mãe haviam notado os sinais reveladores de insolvência financeira durante todo esse tempo, embora pudessem ter notado. Assim que seu pai morreu, não havia ninguém para se defender dos ataques dos credores. A coleção de carros caros foi colocada em leilão, assim como a casa luxuosa. Tudo o que sobreviveu foi um Cadillac vermelho, as joias de sua mãe e alguns objetos pessoais. E isso, se não fosse pelo conselho de um advogado, eles poderiam ter dado aos credores até mesmo isso. Léo sentou-se em uma mesa de mendigo afastada da sala principal. Ele não podia se aproximar das esmolas, pois a polícia poderia ser chamada. Tudo o que ele podia fazer era esperar que um funcionário pegasse o cupom e o anotasse. O café da manhã já havia sido esquecido há muito tempo, e Léo estava com fome. E com sede. Finalmente, um funcionário da lanchonete apareceu perto dele, e o sem-teto estendeu o cupom. Então, garçom, começou Léo, eu estava de bom humor. Vou fazer um lanche para começar. Mas o assistente social não gostou da brincadeira e pegou o cupom rasgado, jogou o resto na mesa e desapareceu. Durante 20 longos minutos, o sem-teto esperou que sua refeição de direito fosse servida. Finalmente, o funcionário da lanchonete trouxe uma patética costeleta, uma pequena colherada de purê de batatas, sopa de feijão e um prato inteiro de pão. E isso por $10. Onde estão os legumes? Onde está o queijo? Como o que eles lhe derem, disse o funcionário. Ou chamarei a polícia. O senhor vai passar fome, entendeu? O sem-teto suspirou e começou a comer seu almoço. A grande vantagem do purê de batatas, das costeletas e da sopa de feijão é que você não precisa mastigá-los. Junto com a forma humana, a rua leva os dentes de seus habitantes. Mesmo que você os proteja como a menina dos seus olhos durante brigas e interrogatórios policiais, as doenças fazem seu trabalho. Léo mastigou e pensou que, há 10 anos, ele teria simplesmente passado por uma lanchonete como essa. Mas hoje ele considerava uma grande sorte jantar ali. Paul tinha se acostumado a ser contratado para todo tipo de bobagem. Mas, mesmo para ele, essa tarefa era demais. Uma coisa é encontrar um gato ou um cachorro. Pelo menos é aí que entra sua profissão de investigador particular. Você liga para os serviços de armadilhas, visita abrigos e tenta comparar uma foto do animal com o que lhe foi oferecido para pegar. Mas rastrear um animal abandonado? Sim, ele tem a orgulhosa distinção de ser um policial aposentado em seu currículo. Ele passou 20 anos rastreando criminosos com sucesso misto, portanto, entende os prós e contras do negócio. Mas os especialistas sabem que seu currículo deveria ter lido as entrelinhas. Afinal de contas, Paul se aposentou, mas sem uma pensão, essa era a norma para aqueles que engravidavam. E ele, sendo aposentado, não tinha pensão nem perspectivas óbvias. Portanto, ele aceitava qualquer coisa, até mesmo uma tarefa tão ridícula quanto seguir um vagabundo. Ele ofereceu sua taxa habitual de $100 por dia, e o cliente nem sequer hesitou. À primeira vista, parecia muito dinheiro. Mas, na realidade, depois de todas as deduções e impostos, depois da gasolina e da lavagem a seco, ele tinha uma ninharia para viver. E ele não tinha trabalho todo dia. O cliente pagava bem. Ele estabeleceu como regra nunca discutir com os clientes, e isso funcionou. Ele fez anotações em seu caderno durante a conversa, mas era mais para se exibir. A memória de Paul não havia lhe falhado até agora, e ele memorizou facilmente todas as informações.
Seguir o estranho sujeito de paletó, descobrir o máximo possível de informações sobre seu passado. Mas havia um problema: o detetive conhecia o vagabundo bem demais. E para obter qualquer informação, ele teria que trabalhar muito. Na melhor das hipóteses, ele mesmo teria que se tornar um sem-teto. Poe usou seus próprios canais para confirmar o nome de Leonard. E depois, por via das dúvidas, para obter mais informações sobre o cliente. Seu pedido parecia estranho demais, e o nome, familiar demais. Ele deveria ter recusado Cindy, mesmo que fosse apenas pelo fato de ter se envolvido no caso no passado. Mas ele precisava muito do dinheiro. Ele também queria chegar ao fundo da questão. Poe relatou suas descobertas não apenas à sua cliente, mas também a Mark. Em alguns momentos, ele até sentiu que estava de volta ao serviço. Ele sentia falta do distintivo e da arma. Em poucos dias de perseguição ao vagabundo, ele havia feito algum progresso. Em primeiro lugar, ele conseguiu que Chris lhe desse o bilhete. Ele nem precisou pagar mais e já o conhecia bem o suficiente para ajudá-lo. Em segundo lugar, para perceber que o coração do vagabundo estava coçando. Poe não conseguia acreditar que o próprio Major havia se tornado a escória da sociedade. O destino é um vilão. O álcool deve ser o culpado. No início, as tarefas de seu cliente pareciam agradáveis. Rastrear, fotografar, colocar um bilhete. Mas sua nova tarefa parecia estranha até mesmo para essa série. Por velho hábito, Poe apenas acenou com a cabeça e aceitou. Afinal de contas, ele se reservava o direito de fazer a tarefa ele mesmo. Assim que se despediram, o detetive particular foi imediatamente até a cabine telefônica e começou a procurar por troco. Esse atributo do passado havia praticamente deixado as ruas de sua cidade. Por que cabines telefônicas quando todos têm um ótimo telefone no bolso? Somente indivíduos cinzentos como ele ainda deveriam estar usando as cabines telefônicas. Ei, Mark, disse Poe, sente-se aí e segure-se na mesa. Nem mesmo um cara seco como você seria capaz de se segurar e quebrar. Enquanto Luke saía pela porta, Mark pegou um cigarro e o acendeu. Ele gostava do tabaco mais forte, do tipo que deixava você duro. O pesquisador achava que estava perdendo seu tempo. Hoje fazia exatamente 10 anos que o corpo de Kindy havia sido retirado da água fria. Esse caso tinha dado tantas voltas e reviravoltas que Mark havia perdido a conta. Agora Cindy viria até ele novamente, mas não tão jovem, e tocaria o velho disco. Entendi, detetive. Ela diria 5 minutos depois. Ela não podia ter se matado. No dia anterior, ela havia compartilhado seus planos comigo. Ela seria buscada de manhã por aquele major. Eu já lhe contei isso centenas de vezes, mas você não tem pressa em conferir minha história. Mark assentiu, mas seu coração estava começando a ferver. Como um policial experiente, ele nunca discutia com parentes de vítimas ou pessoas feridas. Ele tentou não interromper. Mas Cindy era uma convidada especial. Ela estava testando sua paciência como ninguém. Isso vai explodir a qualquer momento. Ah, vamos lá. Finalmente, ele não aguentou mais. Já se passaram tantos anos, e ainda não sabemos se foi realmente um assassinato. Até eu não tenho certeza, sabe? Como vamos convencer um tribunal? Cindy chorou. Que idiota teimoso. É claro que a mulher tem uma tragédia. Sua irmã morreu quando caiu daquele penhasco. Mark já decidiu 10 vezes arquivar o caso. Ele apresentou um caso convincente sobre por que Kindy faria tal coisa. Ele havia relatado que nunca havia conseguido localizar o grandalhão no Jaguar vermelho. Mas as dúvidas ainda persistiam em seu coração. E algumas teorias ainda estavam sendo testadas. Aqui, disse Cindy, segurando seu celular. Eu reconheço este carro. Dê uma olhada. Sem muita esperança, o investigador olhou para a tela. É claro que não é um Jaguar, é um Cadillac. Apenas um detalhe, mais que efeito. O carro, é claro, é luxuoso.
Esses brinquedos que estão saindo da linha de montagem agora, seguindo os passos dos carros dos anos 80, sabiam como fazer isso. Recentemente, fomos a uma exposição retro com meu marido, disse a garota, enxugando as lágrimas. E lá eu vi esse carro. É claro que posso estar enganada. Mas ele era muito parecido. Você tirou uma foto da placa? Perguntou o investigador, esperançoso. A garota pegou o celular e começou a mover as fotos. Ela tirou uma boa centena de fotos do Cadillac. E apenas uma delas mostrava a placa. Boa sorte! Mark transferiu as fotos para seu computador e transcreveu a placa. Imediatamente, ele enviou uma mensagem para a sala de bate-papo para que o pessoal do serviço de inteligência preparasse um histórico completo do carro. Ele deveria ter o arquivo a qualquer momento. No final das contas, ele não tinha feito tudo. Toda vez que Mark pegava o caso, ele tinha sentimentos contraditórios. Por um lado, ele ficava entediado. Por outro lado, ele queria resolver o mistério. Provavelmente foi por causa do caso escandaloso que sua carreira nunca decolou. Ele está preso no distrito há 10 anos. Obrigado, disse Mark com um sorriso. Farei o que puder. Desculpe interrompê-la, senhorita. A garota ficou em silêncio e não foi embora. Ela não gostava de mim, não é mesmo? Cindy havia passado de caipira a uma mulher forte e confiante aos olhos dele. Ela parecia uma designer e até mesmo uma empreendedora. Sua aparência melhorava a cada ano, e os carros que ela dirigia até a estação estavam cada vez mais de acordo com a ideia de uma vida bem-sucedida de uma pessoa comum. Isso não é tudo. Cindy se esticou. Acho que o encontrei. Quem? Mark ficou surpreso. Acho que aquela garota decidiu acabar com ele hoje. O assassino, respondeu a hóspede com a voz embargada, mas dessa vez ela não chorou. O outro extremo da vida nas ruas é o imenso tédio. Quando as necessidades básicas são atendidas, o mendigo não tem mais nada para fazer. E por causa do tédio, os vagabundos começam a fazer todo tipo de coisas obscenas. Eles bebem qualquer coisa que queime. Rasgam os carros de outras pessoas. Eles sobem em casas abertas. Depois de um almoço pesado, Léo nem sequer hesitou e foi ao banheiro para lavar bem as mãos e tirar todas as migalhas da barba. Ele se olhou no espelho. Sim, ele estava realmente assustador. Seu cabelo preto emaranhado e sua barba o envelheciam 10 anos, no mínimo. Roupas sujas, todas com pequenos e grandes buracos. Parece que em sua vida passada Léo lavava as mãos antes de comer e não tinha barba. Oh, não me faça entrar em detalhes, o homem pediu e abriu a porta. Eles entraram em uma sala envidraçada. Deixe-me mostrar-lhe a coleção inteira. E você pode escolher o carro que mais lhe interessa. Estamos dispostos a disponibilizá-lo para inspeção a qualquer hora do dia ou da noite. Mas não podemos apreendê-lo. Não há quase nenhum juiz no condado para assinar um mandado. Entre, mas não se esqueça de usar botas. Mark entrou na garagem e literalmente não acreditou em seus olhos. Era como se um mágico tivesse ampliado os carros de seu filho e os organizado em perfeita ordem. O que havia lá? Ferraris caras, Jaguares, Mercedes, Aston Martins. Mark caminhou pelo piso de ladrilhos perfeitamente brancos. Na garagem, ele viu 3 engenheiros de jaleco branco examinando um americano antigo, cuja marca ele não conseguia identificar, e marcando algo em suas pranchetas. Sim, é isso mesmo, o investigador acenou com a cabeça para o carro vermelho. O mordomo seguiu o exemplo. O Sr. White não apenas coleciona carros, disse o mordomo. Ele também os exibe para o mundo. Se um carro tem um histórico criminal, podemos ajudar a desvendá-lo. Não acho que o Cadillac seja culpado de nada, o investigador deu de ombros. Ele abriu a porta do passageiro e olhou para dentro. Surpreendentemente, o mordomo não pediu luvas, mas estava limpando tudo com um guardanapo. Olhei para o porta-malas. Já faziam tantos anos, o que eu realmente esperava. O carro parecia limpo e estéril.
Como se tivesse acabado de sair da linha de montagem. A especialidade desse modelo é o interior, disse o mordomo. É um carro único. Preste atenção no acabamento interno do duto de ar, no volante, na tampa da caixa de câmbio. Apenas 100 exemplares desse sedã saíram da linha de montagem. Como você pode entender, apenas alguns sobreviveram até os dias de hoje. Você se lembra de quem o dirigiu antes? Esclareceu o pesquisador. Na verdade, ele sabia a resposta para essa pergunta. É claro que ele sabia. Eu mesmo comprei esse exemplar impressionante. O carro estava em péssimas condições, disse Butler. Obviamente, havia sido usado como um carro de uso diário. Isso é inaceitável quando se trata de versões de colecionador. Mas, o mais surpreendente é que uma mala foi encontrada no porta-malas. O proprietário anterior era tão distraído que até se esqueceu de tirá-la do porta-malas. Duvido que ele tenha sequer olhado no porta-malas. Que interessante, disse o investigador. Você pode descrevê-la? Estou falando da mala. Venha, vou lhe mostrar, deu de ombros o homem. Eu poderia jogá-la fora, mas, como sabe, essas coisas precisam ser manuseadas com cuidado. Mark e o mordomo entraram em uma sala na garagem. A parede inteira era ocupada por gavetas, como armários em uma loja. O homem tirou uma revista enorme, consultou alguns registros e se aproximou da caixa. Ele a abriu com uma chave universal que tirou de seu paletó. De jeito nenhum, Mark exalou, pegando a caixa. Fantástico! As alucinações são um sinal claro de um distúrbio mental causado pela ingestão de álcool. Mas elas podem visitar uma pessoa não apenas durante o consumo excessivo de álcool. Basta ficar sem beber por alguns dias para começar a ver algo que não existe de fato. Para que suas mãos parassem de tremer, Léo pediu um copo de café instantâneo na loja Help for All. O gosto era nojento, mas a cafeína fez seu trabalho. Léo tinha uma pergunta: ele realmente havia empurrado aquela garota do penhasco? Acho que eu tinha visto um obituário no jornal local, mas não tinha mais certeza. Ninguém jamais o questionara sobre aquele dia, nunca lhe perguntara se ele havia ido à beira do lago, nunca o acusara, nunca o prendera. E se ele realmente não existisse? As mesmas perguntas que ele poderia fazer a si mesmo. Havia um psicólogo de plantão na tenda da Help for All. Ele era exatamente o tipo de especialista que faltava ao sem-teto. Era estranho, é claro, que em sua posição ele fizesse tais perguntas, mas... De qualquer forma, não havia fila de pessoas que queriam falar com o especialista. Olá, disse Léo. Se me permite, gostaria de fazer um apelo. Tenho sido atormentado por imagens intrusivas ultimamente. Elas ficam aparecendo na minha cabeça. Sim, é claro, assentiu a mulher. Me chame de Al. Estou sempre à sua disposição. Conseguimos fazer com que 100 de seus colegas de trabalho voltassem ao normal. Foi exatamente isso que ela disse, colegas de trabalho. Como se a preguiça não fosse um estado de espírito, mas uma profissão. Ou uma doença que pode ser curada. Léo ficou indignado, mas decidiu não demonstrar que estava fervendo por dentro. Talvez essa mulher realmente lhe desse um bom conselho. Tenho uma pergunta simples, mas você precisa entendê-la, disse a vagabunda. Digamos que eu não consiga esquecer uma garota. Ela vem até mim em todos os lugares. Esta é a terceira vez que a vejo. Em outros, você sabe? Sim, assentiu o psicólogo. Qual era o nome dela? Não sei, mentiu Léo. Há quanto tempo eles se conheciam? Não sei, não sei. Isso o incomoda? Qual é o problema com o qual posso ajudá-lo? Léo ficou em silêncio. Mas não porque não tinha nada a dizer, mas porque estava com medo. Sim, ele não sabia se Kindy realmente existia, embora não quisesse dizer o nome dela. O problema era outro. Ele não sabia se realmente existia. Será que os outros mendigos o chamavam de príncipe porque ele tinha estudado em uma universidade cara e tinha sido um financista? Ou eles estavam apenas zombando dele? Seu passado realmente existiu ou ele o inventou?
Como um escritor compondo uma história de aventura. Todos esses pensamentos devem ter sido causados pela falta de álcool. Era o terceiro dia em que ele estava sóbrio. Se ele tivesse inventado tudo, se Leonardo nunca tivesse existido e fosse apenas um mendigo Léo, então sua namorada não existiria? Com esses pensamentos, ele ficou bastante doente. O mendigo agradeceu à psicóloga e sorriu, mas a mulher apenas torceu o nariz. Ela devia estar com uma aparência horrível. Só lhe restava uma maneira de confirmar seu próprio realismo. Léo foi para o outro lado da cidade. Ele ficou em uma fila enorme em uma barbearia para mendigos como ele. 2 especialistas com máscaras médicas estavam cortando e fazendo a barba de uma enorme multidão de pessoas. O cheiro do lugar poderia fazer uma pessoa inexperiente desmaiar. Quando o procedimento terminou, Léo foi até o espelho e tirou uma fotografia. Ele sempre a mantinha perto de seu coração, como uma lembrança dos velhos tempos. Ela mostrava um jovem com um terno caro e gravata amarela, sorrindo aos 32 anos. O sorriso não era real. Peguei a foto para compará-la comigo mesmo. Os olhos, o nariz, o queixo e a testa eram iguais. É realmente ele. Então, no passado, Léo era realmente um financista e filho de um milionário falido. Minhas pernas começaram a doer de tanto andar e ficar em pé. Eu precisava descansar. O mendigo começou a vasculhar os bolsos para encontrar um voucher para uma noite de hospedagem. Ele o perdeu. Tirou a mochila, velha e suja, e começou a inspecionar todos os compartimentos. Depois, o casaco ridículo que usava na maior parte do tempo. Calças jeans. O maldito cupom não estava em lugar nenhum, e ele estava contando com uma cama, uma escova de dentes descartável e um sanduíche. Finalmente, o cupom apareceu amassado, no fundo do bolso da calça jeans. Léo exalou de alívio. No caminho para o albergue, Léo refletiu. Tudo o que havia acontecido com ele não era uma fantasia ou fruto de sua imaginação. Isso lhe deu esperança. Por outro lado, ele havia matado aquela garota. Ele a havia matado, mas havia se safado. Isso fez minha alma doer novamente. É bom saber que você é são, que não é louco. E é amargo perceber que você é um assassino. 6 horas da noite. O Bed and Breakfast está prestes a abrir e o melhor lugar está disponível. Léo escolhe um beliche no final do quarto, no primeiro nível, e coloca suas coisas nele. Dessa vez, o espanhol lhe deu uma escova de dentes e um sanduíche em um saco transparente. O mendigo olhou para ela e nenhum documento estrangeiro. Para que outros ou companheiros ou não invadissem seu lugar, ele deixou a mochila. De qualquer forma, não havia nada ali que pudesse interessar aos moradores da pensão. E eles costumam roubar à noite. Por alguns centavos, no porão, ele poderia lavar suas roupas, e Léo decidiu aproveitar a oportunidade. Então ele se lavou e se arrumou. Depois da barbearia, ele parecia quase uma pessoa normal. Naquela noite, depois de um terceiro dia sem álcool, ele dormiu surpreendentemente bem. Como de costume, sonhou com trechos de sua vida passada, da casa luxuosa de seus pais, a universidade, as saídas para restaurantes. De manhã, ele se sentiu muito bem e achou que poderia voltar ao normal. Encontrar um emprego, um lugar temporário para morar. Léo abriu sua mochila para colocar uma escova de dentes em uma pequena bolsa. Descartável ou não, você decide. Esta pode ser usada mais de uma vez. Minha mão se deparou com algo que não deveria estar na bolsa. Léo pegou um envelope, abriu-o e ele ficou frio. Mark queria pisar fundo no acelerador, mas se conteve. Temos que ser cuidadosos. Já se passaram 10 anos, um dia ou até mesmo um mês não resolverá nada em sua investigação. É por isso que ele tinha que manter a cabeça fria. Agora ele iria à delegacia de polícia, examinaria a mala na frente de Cindy, é claro. Ele já a tinha no telefone. E então ele decidiria o que fazer. Ele também tinha um segredo. Muitos anos atrás, ele havia conhecido o mesmo ancião que Cindy tinha certeza que existia. Seu nome era Leonard Farber, um pequeno bandido, filho de uma vítima de fraude financeira.
Ele era mencionado apenas no arquivo operacional, ao qual somente ele e os agentes tinham acesso. E os inspetores, mas eles raramente tinham esses documentos em suas mãos. É verdade que nenhuma acusação havia sido feita contra ele durante 10 anos. Sim, ele e Kind foram vistos juntos. Ela estava vendendo flores no bar de um cara rico, então eles poderiam ter se conhecido lá. Teoricamente, Leonard poderia tê-la matado, mas por que o faria? Naquele ano dramático, ele perdeu o pai, a fortuna, depois tentou ganhar dinheiro, mas no final perdeu ainda mais dinheiro e foi até para a cadeia. Até colocaram um agente experiente em sua cela, mas Leonard permaneceu em silêncio. Ele estava com raiva do mundo inteiro, mas não por causa da morte da garota, e sim por causa de sua própria falência. Então, o pequeno prazo terminou e o rastro do major foi perdido. Quando Cindy lhe mostrou a foto do sem-teto, Mark teve sentimentos contraditórios. Ele se sentiu divertido e triste ao mesmo tempo. Ele havia encontrado o major depois de todos esses anos. Mas Paul já havia lhe contado sobre isso. Em grande segredo, porque um detetive particular não deve compartilhar os resultados de sua investigação com ninguém. Aparentemente, Leo estava em baixa e, por isso, saiu do radar do investigador. Mas a foto do carro em que ele poderia estar levando sua vítima mudou tudo. Assim como a mala, que inexplicavelmente o mordomo educado do espécime multimilionário estava segurando. Não pode ser! Gritou Cindy, examinando as roupas e os sapatos. São todos dele. Eu mesma lhe dei esta camisa. Estava claro que Kind não vivia com um orçamento limitado. O mínimo necessário, e tudo era barato. 2 pares de jeans, um vestido, meias, algumas roupas íntimas e uma escova de dentes? Até a mala não tinha dinheiro e não tinha um cadeado adequado. Se tivessem encontrado o carro e as coisas que ele continha há 10 anos, teria sido possível realizar exames periciais. Mas agora, anos depois, nenhum vestígio foi preservado. Vamos assinar o relatório de inspeção. Aqui e aqui. Vou continuar investigando, prometeu Mark. Mas Cindy não queria ir embora. Mark era especialista em casos frios. Seu departamento tinha um nome mais poético e sinistro para os casos que os caixões não queriam investigar. É isso mesmo. Esses casos podem enterrar qualquer carreira, até mesmo a do investigador mais dedicado e cuidadoso. No início de sua carreira, nada poderia dar errado. E ele via o trabalho no condado como um trampolim para uma carreira futura. Seu nome é Leonard Farber, suspirou Mark. Um homem único que passou de garoto rico a pobre. Quer dizer que você sabia quem ele era? Cindy estava indignada. E você ficou calado? Entenda, há um mistério na investigação, disse Mark. Estou mais surpreso com o fato de você tê-lo encontrado na rua em primeiro lugar. Não acho que ele tenha mudado em nada, Cindy deu de ombros. A Kind me contou sobre ele. Você tem que entender que não há provas diretas, disse o investigador. Ele não poderá mais contratar um advogado caro, apesar de... Se apresentarmos queixa, qualquer pessoa estará disposta a trabalhar com ele. Porque essa prova é uma absolvição certa. Precisamos de provas concretas. Testemunha, mas pesquisamos em todo o lado. Ninguém viu este tipo lá. Ou a confissão dele. Mas se ele ficou calado por tantos anos, por que falaria? Cindy sorriu. Ele devia ser o único que tinha segredos. Ela era certamente uma garota extraordinária. E sua irmã, a julgar pelas fotos, era uma beleza. Mark sempre sentia remorso quando tinha de investigar a morte de garotas jovens. Como se ele fosse responsável pelo que aconteceu. Faça algo por mim, ele pediu a ela e baixou os olhos. Algo especial. Mark corou. Em seus anos com Cindy, ele deveria saber que ela gostava dele como homem. Mas isso era completamente inaceitável para ele. Afinal de contas, ele tinha uma esposa em casa, mesmo que eles não estivessem se dando bem ultimamente. E as crianças. Mas assim que o investigador abriu a boca para expressar sua indignação, Cindy continuou. Vá até lá.
Para aquele penhasco. Aquela criança vai lhe contar tudo. Só você, porque você sabe a história toda. Espere um pouco, disse Mark. Ele já sabia onde eu queria chegar, mas decidiu parecer surpreso. Somente nos filmes os criminosos retornam à cena do crime. Como vamos levá-lo até lá? Com que base? Ela lhe contou seu plano e Mark sorriu. Que boa ideia! Por alguma razão, os amadores acham que podem investigar casos à vontade. Deve ser hora de arquivar esse caso para sempre. Deixe assim de reclamar. Faça isso por mim, pediu a garota. Faz 10 anos que não tenho uma vida de verdade. Tudo bem, disse o investigador surpreso. Estou dentro. Por tais truques, Paul poderia muito bem ser expulso da ordem dos advogados. E então a única saída seria se tornar segurança em alguma boate. Ele evitou esse destino o melhor que pôde. À primeira vista, ser um guarda de segurança parece fácil. Na realidade, você precisa ficar de pé a noite toda. E se você não estiver bem de saúde, isso não é fácil. E um segurança de boate sempre pode levar um soco no rosto de clientes irritados, por isso é preciso manter a forma. Não é isso que Paul fará. Ele vai fazer a vontade de um cliente estranho que tem assistido a muitas novelas. 2 dias atrás, ele já havia colocado $10 na mão daquele sem-teto enquanto ele estava desmaiado na faixa de pedestres. A culpa foi dele, ele não deveria ter batido em um homem que só estava indo tomar café. Mas, daquela vez, Paul era como falar com um estranho, era aceitável. Hoje a tarefa era mais difícil. Deixar escapar o envelope sem que ele percebesse. O detetive particular acenou com a cabeça para Chris e entrou na grande sala. Ele havia se vestido com roupas velhas especialmente para seguir o vagabundo. Basicamente, ele poderia se passar por um desses infelizes. Fingindo escolher um beliche mais confortável, Paul começou a procurar Leonard com os olhos. Ele não estava lá. Sua mochila estava em uma das camas. Definitivamente era dele e havia um pequeno emblema de uma cruz vermelha na frente. Ela deve ter sido dada a ele como ajuda humanitária. Ele foi até a mochila e olhou em volta. Não havia ninguém lá. Ele pegou um envelope e abriu o zíper. Ei, você! Alguém gritou para ele. Paul não se virou. Sim, você. Estou falando com você. O detetive ouviu passos se aproximando dele. Um dos inquilinos, o sem-teto, sujo, irritado. Ele olhou para Paul com desconfiança. O que está fazendo aqui? O mesmo que você, murmurou o detetive particular. Você não estava tentando cortar minha bolsa? Perguntou o hóspede. Estou vendo você bisbilhotando. Por que, ela é sua? Perguntou Paul. Não. Isso é bom, disse o detetive. Porque outro dia perdi uma igual a essa, com a mesma cruz. Não, cara, não é sua, disse o lojista e sorriu. É a carteira do Prince. Ele a tem há 1 ano, nada menos que isso. Tudo bem, resmungou Paul. Mas eu vou falar com ele. Ele é um pouco fofoqueiro. Ei, onde estão suas coisas, quer trocar? O detetive acenou vagamente com a cabeça em direção ao corredor. Aquele vagabundo tagarela estava começando a lhe dar nos nervos. Será que ele achava que ia conseguir passar a noite? Bem, saúde, disse Paul. Vou fumar um cigarro. O mendigo olhou para ele com surpresa. Ele tinha cigarros e nem sequer os ofereceu a ele. Esse deve ser um novo. Ele ainda parece decente, há apenas alguns buracos em sua camiseta e seus chinelos estão intactos. Talvez sua esposa o tenha expulsado de casa. No dia seguinte, Léo a viu novamente de longe. Ele estava olhando para as roupas atrás da janela com um olhar muito interessado. Era ela, e parecia que ela ainda estava envelhecendo com ele. Mesmo que não devesse. Mas o vagabundo não estava tão surpreso agora quanto no dia anterior. Coincidências como essa não acontecem.
Havia um envelope em sua mochila, e dentro dele havia $20 e um único bilhete. Lakeside. Daquele dia em diante, Léo nunca mais visitou aquele lugar. No início, ele tinha medo de ir até lá e, depois, aparentemente, não tinha dinheiro suficiente. Hoje, porém, ele acordou esperançoso. Como ele não tinha visto nenhum cadáver, talvez Kindy não estivesse morta. Talvez ela tivesse perdido a memória, ou será que ele não tinha direito a ela? Léo saiu da cabine e foi até a janela atrás do espelho. Depois de 3 dias sem álcool, um corte de cabelo feito pelo barbeiro social e a roupa lavada na pousada, ele parecia quase normal. Com certeza o deixariam entrar no ônibus assim. O que significava uma viagem a Lakeside? Por que não? Se ele sobrevivesse, isso explicaria tudo. Essa era a razão pela qual ele a tinha visto nos últimos dias. Mas Léo não se atreveu a se aproximar dela. Não era longe até a estação de trem e, no caminho, ele visitou a cantina para fazer uma refeição adequada. Não era uma viagem longa, e ele tinha $20, uma fortuna naqueles tempos. Ele queria tomar café novamente, uma vez que todas as manhãs começavam com essa bebida revigorante. Depois do café da manhã, Léo encontrou seu ônibus, entregou sua passagem ao motorista e sentou-se. Nos últimos anos, ele havia se acostumado com a grosseria e se preocupava se o deixariam entrar no ônibus. Mas, depois de cortar o cabelo e lavar a roupa, o sem-teto não parecia tão mal quanto de costume. O motorista não disse nada, apenas pegou o bilhete e o rasgou. Você pode escolher seu assento. Léo sentou-se perto da janela e colocou sua mochila ao lado para que ninguém lhe fizesse companhia. Em seus anos de solidão, ele havia se esquecido completamente de como conversar com as pessoas. Apenas suas frases de trabalho o diziam que ele estava com fome, cansado e com frio e que precisava de algumas moedas. Os mendigos não têm amigos na rua. Existem, é claro, exceções às regras, mas a suposta ajuda mútua dos sem-teto é simplesmente um mito. A viagem foi longa e Léo adormeceu. Ele já havia se esquecido da feliz sensação de dormir em um ônibus durante a viagem. Poucas pessoas entraram no ônibus com ele. O Lakeside geralmente era visitado à tarde ou à noite, o lugar já havia se tornado um ponto obrigatório no itinerário dos turistas há muito tempo. Por mais maluco que fosse o plano, ele funcionou. O cara entrou no ônibus. Além disso, ele foi direto para a estação de trem. Paul não conseguia entender a lógica do homem. E ainda havia a hesitação de Mark. Talvez se ele tivesse sido interrogado adequadamente anos atrás, ele teria confessado tudo? Alô, Mark? Ele se sentou e o detetive discou um número de seu notebook. Com licença. Havia uma voz de mulher do outro lado. Paul desligou. Ah, que merda. Ainda bem que liguei de um telefone público. Tenho que confundir o investigador com o cliente. Será um escândalo se a verdade vier à tona. Certo, não entre em pânico. Temos de seguir o plano. Mark, você está aí? O detetive discou outro número. Sim, o investigador atendeu. Ele está a caminho, disse Paul. Não sei se ele vai conseguir chegar. Ele acabou de entrar em um ônibus. Silêncio. Com essas cabines telefônicas, você nunca sabe quando vai perder a conexão. O detetive bateu o telefone contra a parede várias vezes. Talvez tenha feito algum efeito, porque ele ouviu a voz familiar novamente. Estou aqui, respondeu Mark. Não estou gostando de tudo isso. Espere um pouco, continuou Paul, disquei acidentalmente para esta. Qual é o nome dela? Cynthia. E eu marquei seu nome, Mark. Cindy. O investigador ficou surpreso. Você falou com ela? Não, mas ela pode ter reconhecido minha voz. Negue tudo, respondeu Mark. Você sabe que nós dois podemos nos machucar. Paul se dirigiu ao escritório. O caso da prostituta provavelmente estava resolvido. Deixe a senhora lidar com seu assistente, ele não vai mais falar com ela. Não acredito que ela faça essa bobagem.
Eu me pergunto por que funcionou. E ela voltará para seus maridos e esposas trapaceiros, gatinhos e cachorros. Menos salário, mas sem risco. Léo sonhava com o julgamento. Ele havia passado por aquele constrangimento alguns anos antes. Todos os jornais alardearam que o filho de um famoso financista havia seguido os passos do pai. Mas ele fez isso de uma forma tão ridícula que fez um honrado público rir, não se irritar. Ele se endividou, mas nem sequer fingiu entrar em um negócio. Ele simplesmente perdeu tudo nos salões de jogos para acabar no banco dos réus. Léo memorizou de cor o artigo mais cáustico sobre ele e seu pai. Assumir riscos e fraude são irmãos gêmeos. Leonard parecia ser um cara legal, amigos, garotas, ternos caros. Ninguém poderia imaginar que esse cara bonito, cuja primeira startup faliu, não estaria nem mesmo procurando por palavras enigmáticas. Ele estava simplesmente pegando dinheiro emprestado de um negócio lucrativo, prometendo juros de 20% ao ano. Na escala da economia global, o montante que Léo recebeu não foi tão grande. E nem todos os seus credores foram a polícia, e quem quer parecer um tolo. Se não fosse pelo nome sonoro de Leonard, esse caso teria se afogado entre as centenas de outros casos semelhantes e passado despercebido. Ele não tinha dinheiro nem para um advogado, então o tribunal nomeou um senhor de idade. Ele não entendia nada sobre o mercado de ações ou investimentos, então dormiu durante todo o processo. Só de vez em quando ele acordava e fazia algum comentário, nem sempre no lugar certo. Léo teve sorte. Graças à sua confissão total de culpa, o juiz demonstrou uma humanidade sem precedentes e impôs uma punição simbólica. O sem-teto acordou feliz por ter sido apenas um sonho, por não ter que passar pela vergonha mais uma vez. Sim, se ele estivesse sendo julgado pelo assassinato de uma mulher grávida, dificilmente poderia esperar clemência. Provavelmente passaria o resto de seus dias atrás das grades. Em geral, não havia nada de errado com a prisão. Havia mais ordem lá do que nas ruas. Mas Léo decidiu para si mesmo que nunca mais ficaria atrás das grades. E em seus anos de vagabundagem, ele nunca esteve em uma delegacia de polícia, embora pudesse ser preso por vagabundagem. O segredo é simples e nunca fique em um lugar por muito tempo. Você precisa se movimentar. Depois de uma viagem de 3 horas, o ônibus finalmente chegou ao terminal. Já era quase hora do almoço. Era como se Léo tivesse tomado um segundo fôlego e depois de tantos anos ao ar livre, seus braços e pernas normalmente doíam, seus joelhos e sua coluna doíam. Mas hoje ele se sentia surpreendentemente bem. Por isso, decidiu subir até o ponto mais alto do mesmo penhasco onde começou sua queda até o fundo. O local mudou e se tornou mais culto com o passar dos anos. Uma cerca de segurança foi instalada ao longo de toda a rota de caminhada. Isso deve ter algo a ver com Kind e sua morte prematura. Na base da colina, havia lojas de souvenirs e algumas cafeterias. Léo queria terminar o mais rápido possível, mas não tinha pressa. Ele entrou em uma cafeteria, pediu um café e um cachorro-quente. Bebeu a bebida com prazer. Era impressionante como a atitude das pessoas em relação a ele mudava quando ele se limpava um pouco. Ninguém o expulsou ou ameaçou chamar a polícia, até mesmo o atendente da loja sorriu. Até o vendedor da loja sorriu. Antigamente, quando ele usava ternos e gravatas caras, certamente teria tirado proveito daquele sorriso. Mas não hoje. Havia apenas alguns carros estacionados no enorme estacionamento. Não deve haver muitas pessoas aqui em um dia de semana. O tempo estava bom, como estava naquela época, anos atrás. A cerca facilitava a caminhada e Léo logo chegou ao topo. Ele caminhou até a borda. Olá, ele ouviu uma voz e se virou bruscamente. O sem-teto quase escorregou de surpresa, mas agarrou a cerca com a mão. Peço desculpas por tê-lo assustado. À sua frente estava um homem vestido como um típico detetive. Chapéu, casaco cinza, camisa branca, embora o dia estivesse bastante quente. Sapatos em vez de chinelos confortáveis. Como será que ele escalou aquela montanha com eles? Mesmo que ele não dissesse uma palavra, sua filiação com a polícia ficaria imediatamente clara.
Boa tarde, respondeu Léo, a que devo essa honra? Meu nome é Mark. Estou investigando um caso, respondeu o homem. Parece que você é a pessoa que eu estava esperando nos últimos anos. Gostaria de me dizer alguma coisa? Sim, suspirou Léo. Sim, eu gostaria. E era verdade. Se ele tivesse conhecido o detetive um ano antes, ele teria negado tudo. Mas isso não fazia nenhum sentido hoje. Léo estava apenas cansado de ir de um lugar para outro. E também dos olhos que via à sua frente. Mas perceber tudo isso só era possível aqui. Desculpe-me, deu de ombros o vagabundo. Desculpe-me, mas não consigo evitar. Desde a morte de sua irmã, era como se Cindy tivesse perdido a melhor parte de si mesma. Ela não acreditava em suicídio nem por um segundo. E quando o patologista lhe contou sobre a gravidez, Cindy estava pronta para derrubar barreiras. É claro que ele foi o garoto de ouro que a jogou do penhasco. E mesmo assim, anos atrás, ela percebeu o motivo. Cindy sentiu pena de si mesma por não ter exigido que a irmã parasse de namorar o rapaz mais velho. Ela achava que esse rapaz não lhe traria nenhuma alegria. Mas a polícia não parecia concordar com seu raciocínio. Um caso tão complicado foi confiado ao investigador mais burro da costa. Ele nunca encontrou o carro vermelho que o major usou para levar Cindy ao campo aberto. Ele nem sequer o encontrou, embora não houvesse muitos filhos de pais ricos na vizinhança. Ele abandonou o caso uma dúzia de vezes e recomeçou depois que ela reclamou até o topo. Em algum momento, ela concordou em deixar Mark investigar o caso e decidiu cooperar com ele. Ela recorreu a detetives particulares, cartomantes, procurou restaurantes e cafeterias caras onde esse homem poderia estar. Depois de 4 anos, ela finalmente soube o nome dele e conseguiu tirar uma foto. Acontece que ele deixou de ser major logo após o assassinato de sua irmã. Se isso é uma punição fraca. Cindy tentou colocar sua vida de volta nos trilhos. Ela se formou na faculdade, tornou-se designer, casou-se e até teve um bebê. Mas ela ainda tinha um vazio dentro de si, um buraco no lugar da parte de sua alma que havia preenchido a de Cindy. Então, ela voltou à delegacia várias vezes, conversando com o investigador e tentando convencê-lo de que estava certa. Ele nunca discutia com ela, ouvia-a de bom grado e, pela primeira vez, teve um colapso recente. Ao mesmo tempo, ela mesma estava procurando o major, mas ele parecia ter caído em desgraça. Ele havia sido preso por uma questão financeira e depois desapareceu. Mark, aquele investigador reservado, convenceu-a de que não havia provas de qualquer maneira. E ele parecia não ter nenhuma intenção de levar o caso a julgamento. Até que um dia ela acidentalmente encontrou o próprio Leonard. Havia um novo mendigo na passagem pela qual ela passava todos os dias. Como uma verdadeira artista, ela estava sempre olhando para as pessoas. Talvez visse algo em seu perfil e o desenhasse. E embora ela nunca tivesse visto Léo, o maior assassino, pessoalmente, ele havia se revelado. A maneira como ele estava olhando para ela. Como se ela estivesse vendo um fantasma. Cindy teve que contratar um detetive para seguir o sem-teto, obter seu nome e tirar uma foto dele. Cindy não conseguia acreditar em seus olhos. Léo havia se rebaixado tanto que, definitivamente, havia chegado ao fundo do poço. Somente seu olho de artista experiente poderia reconhecer no mendigo o menino de ouro que havia carregado Cindy por toda parte e provavelmente a enviado para o outro lado do mundo. Quando Cindy contratou um detetive particular, ele também pareceu surpreso. Mas ele conhecia seu trabalho e, em poucos dias, confirmou seu palpite. A aposentada obesa não sabia no que estava interessada. Mas ele não fez perguntas, e afinal de contas, ela estava pagando. De alguma forma, ela havia conseguido colocar o bilhete e o envelope com o dinheiro e o bilhete em sua mochila. Por alguma razão, Cindy tinha certeza de que Leonard não iria tolerar isso e dirigiria até Lakeside. Lá, ele encontraria um policial e, de surpresa, lhe contaria tudo. Tudo o que ela tinha de fazer era ser paciente e esperar. Para que, depois de tantos anos, a justiça fosse feita e a punição encontrasse seu vilão.
E se não fosse pelo telefonema de hoje, ele teria continuado esperando. Eu poderia jurar que era um detetive particular falando com ele. E acho que ele lhe deu o nome de um investigador. Será que eles realmente se conheciam? Ou será que o próprio Mark havia lhe contado depois de seu estranho pedido? Mark havia se posicionado na colina no início da manhã. A passagem de ônibus de que Cindy estava falando não tinha horário de partida, apenas uma data. Portanto, o vagabundo e ex-mestre de meio período poderia chegar a qualquer momento. É claro que o plano lhe parecia fantástico. Leonard não precisava apenas aparecer hoje. Ele teria que querer se abrir com ele. Contar tudo o que estava em sua mente. Nem mesmo conversar com Paul o tranquilizava. Digamos que Leonard entrasse no ônibus, mas o que o impediria de descer? Ele pode mudar de ideia quando chegar a Lakeside. Ou revirar os olhos quando fizer uma pergunta. Ou até mesmo ficar com raiva e começar uma briga? Bem, isso é improvável, os mendigos não costumam demonstrar agressividade. Reunido para essa estranha tarefa, o investigador, por algum motivo, não pensou no fato de que teria de esperar o vagabundo aparecer sob o sol escaldante. Seu chapéu oferecia pouca proteção, e sua camisa rapidamente ficou encharcada de suor e grudou em suas costas. Mas Mark estava determinado a ficar aqui até o anoitecer. Se o vagabundo não aparecesse, o que era quase certo, ele desistiria do caso em sã consciência. E esqueceria o assunto. Mas se ele aparecesse... Bem... O relógio já passava do meio-dia, e o investigador estava ansioso por um lanche. Devido às peculiaridades de seu trabalho, ele conseguia manter a sensação de fome sob controle por um longo tempo. Às vezes, ele tinha que ficar o dia inteiro sem uma migalha na boca. Mas agora ele podia ir até a base da colina, comprar um cachorro-quente e uma garrafa de limonada na geladeira. E quando Mark estava prestes a deixar sua posição, lá estava ele. Aquele major. Comparado com a foto que Cindy havia lhe dado, ele estava muito bem. Não tinha o cabelo emaranhado na cabeça nem a barba ridícula que todos os vagabundos cultivam por algum motivo. Mas a marca da pobreza ainda estava se espalhando sobre ele como uma mancha de tinta em um papel branco. Curvado, encolhido, olhando ao seu redor com indiferença. E quando Mark fazia muito barulho, ele quase caía. Isso é prematuro. Conte-me sobre isso, pediu Leonard. Diga-me que ele sobreviveu. Tenho certeza de que ele não poderia ter morrido. De repente, o investigador sentiu pena. Nunca em sua vida ele havia se deparado com um assassino tão incapaz. Ele podia cometer o ato maligno. Também podia esconder as pontas na água. Mas ele não podia viver com isso. Não, filho, não houve milagre, disse Mark, embora estivesse claro que Leonard não tinha idade suficiente para ser seu filho. Eles tinham cerca de 10 anos de diferença, não mais do que isso. Você nunca se perguntou como isso aconteceu? Não, encolheu os ombros Léo. Pareceu-me que, quanto menos você soubesse, maior seria a probabilidade de passar despercebido. O milagre não aconteceu, ele repetiu por algum motivo. Então você vai me contar em detalhes como ele morreu. Vamos lá, alivie sua alma. O mendigo suspirou. Estava claro que ele queria falar, mas não sabia por onde começar. Mark se aproximou e, discretamente, ligou o gravador. Seria útil se esse criminoso fosse depor no tribunal. O investigador queria induzir Leonard a falar, mas hesitou. E se ele começasse a se fechar em si mesmo? Não há muito o que dizer. Sim, eu a empurrei, admitiu Léo. Exatamente 10 anos atrás. Por quê? Perguntou o investigador. Por quê? Simplesmente, e respondeu o sem-teto e encolheu os ombros. Ela ficou grávida. Ela disse que estava tomando a pílula, mas deve ter me enganado. Eu era um jovem egoísta. Filhos não estavam em meus planos. Eu a levei em minha beleza cor de vinho, de manhã cedo. Eu a levei ao limite e a pressionei. Depois fui embora, e um policial rodoviário me parou na estrada. Eu nunca tive certeza de que ela estava morta.
Por quê? Perguntou Mark. Eles nunca me procuraram, respondeu Leonard. Ninguém fez perguntas. Eu não estava me escondendo de ninguém. Esperei que eles viessem me procurar, até inventei um álibi. Mas eles nunca vieram. E essa espera estava me consumindo por dentro. O investigador sorriu. Então eu vim. Antes tarde do que nunca. Sim, assentiu o sem-teto. Mesmo depois da confissão, ele não estava aliviado. Pelo contrário, estava dominado pelo medo. Agora os jornais o perseguiriam com vigor renovado. Se eles se lembrassem, é claro. Com o passar dos anos, seu nome poderia muito bem ter caído no esquecimento das mídias sociais. No entanto, se estivermos falando em resolver um assassinato de 10 anos. O caso está resolvido, disse Mark. Acho que o tribunal considerará seu remorso. Vamos lá, filho. O que vem a seguir? Perguntou Léo. Ele não se moveu, mas se agarrou à cerca como se estivesse tonto. O de sempre, suspirou o investigador e tirou um cigarro. Delegacia de polícia. Protocolo. Você terá que escrever uma confissão para que o tribunal não desconte em você. Vou dar uma palavrinha para que o promotor seja leal. E depois? Perguntou o mendigo. Não sei, admitiu o investigador. Na cadeia, eu acho. A fome voltou novamente. Mark achou que seria uma boa ideia ir a uma lanchonete e comer alguma coisa. Afinal de contas, o sem-teto que se tornará major era quase como um parente para ele. Ele sabia quase tudo sobre ele. Para a cadeia. Errado, disse Léo, pulou a cerca e deu um passo à frente no penhasco. E voou para o vazio.